abençoados com todas as bênçãos. Abençoado é uma posição de todo filho de Deus. Essa é a nossa posição em Cristo Jesus. Abençoado com todas as bênçãos. Efésios capítulo 1, versículo 3. Que Deus nos abençoou em Cristo Jesus. Sejam todos bem-vindos. Para nós é uma honra, é um privilégio. Eu me considero assim privilegiado estar ocupando essa posição colocada por Deus, não é isso? Isso aqui não vai da nossa vontade, não vai do nosso querer. São obras preparadas de antemão por Deus, não é isso? Enquanto Deus autorizar, enquanto Deus permitir, estaremos aqui. Sejam todos bem-vindos nessa live, onde nós vamos aqui mais uma vez, como falamos por enquanto semanalmente, falar a respeito da graça de Deus, falar a respeito do Evangelho de Deus. É o que nos interessa, a nossa posição em Cristo Jesus. E hoje nós vamos falar a respeito de um assunto muito interessante, até um pouco mais forte do que nós costumamos falar, não é isso? E o tema é um negócio chamado igreja. Uma coisa bem séria, muito forte, não é isso? Mas é uma realidade que acontece nos nossos dias. Mas antes, gostaria aqui de convidar você a participar, a compartilhar a mensagem. Gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal para que a palavra corra e seja glorificada. Essa é a nossa intenção, esse é o nosso trabalho. E você, se por acaso não está ao vivo nesse momento, mas está nos assistindo aí através dessa gravação, compartilhe para que outros ouçam, para que outros sejam livres aí na mente. O Evangelho diz que quando alguém ouve o Evangelho da graça, Deus ilumina os olhos, então a pessoa é liberta. Assim como nós fomos libertos lá da religião, também nós trabalhamos, nós queremos que os nossos irmãos também sejam libertos. Para isso é necessário que eles ouçam essa palavra. E você pode participar compartilhando a mensagem, não é isso? E se inscrevendo aí no nosso canal do YouTube. Nos procure lá que você vai nos encontrar. E também gostaria aqui de mandar uma saudação a alguns irmãos. Temos recebido correios, olha, abençoados, e nos escreve falando, nos saudando, dizendo que essa é a palavra, não somos nós, a palavra está fazendo muito bem a este, e muitos estão aí recebendo a palavra da graça de Deus. Gostaria de mandar aqui uma saudação ao meu amigo Messias Souza, abençoado, também tem um canal e prega a palavra de forma assim maravilhosa. A palavra está correndo e sendo edificada através da vida desse mensageiro da graça de Deus, esse embaixador de Cristo, não é isso? Messias Souza. E também gostaria de mandar um abraço, uma saudação para um abençoado que fez contato comigo essa semana, aqui de Saquarema mesmo, aqui de Bacaxá, Saquarema, é o nosso irmão Valdeir. Valdeir, isso mesmo, Valdeir aqui de Bacaxá. Um abraço abençoado para você. Receba que tudo está bem na sua vida e vamos fazer um contato aí, vamos conversar a respeito da palavra de Deus. E também gostaria de mandar aqui uma saudação, agora um pouquinho mais longe. Primeiro foi aqui para o Rio de Janeiro, agora um pouquinho para fora do nosso estado, exatamente lá na Bahia, um abençoado que está sempre nos assistindo aí no YouTube, nosso irmão Jefão Licínio de Almeida. Jefão Licínio de Almeida, da Bahia. Eu recebo que tenha falado aí o seu nome certo, abençoado, mas se não foi, mesmo assim, receba que você é um abençoado. Muito obrigado aí pela sua audiência, muito obrigado por você estar trabalhando aí, cooperando conosco para que a palavra corra e seja glorificada. Saiba que Deus mesmo, Ele colocou isso no teu coração, então Ele mesmo vai te dar a recompensa, Ele mesmo vai tratar contigo como tem tratado. Não é isso? Que para nós, como nós falamos, é uma honra, é um privilégio estar aqui falando dessa palavra, falando da graça de Deus. E muitos aí falam, mas para nós é uma honra, para nós é um prazer, tá bom? Então vamos aqui tratar do assunto de hoje, um assunto bem interessante, um pouco mais pesado, um pouco mais forte, como nós falamos. Também já agradecendo a você que já está aqui ao vivo, está passando aqui na nossa telinha, né? Vários nomes aqui. Muito obrigado pela sua atenção e peço a você que compartilhe essa mensagem. Peço a você, se por acaso você ainda não se inscreveu aí no canal do YouTube, o faça para que a palavra corra e seja glorificada. Então vamos aqui ao nosso assunto de hoje. Um negócio chamado igreja. Olha, é uma coisa bem séria isso, porque quando falamos de igreja, logo vem assim a ideia de uma reunião, um local de pessoas congregando, e na nossa mente natural
pelo menos eu fui ensinado desde que eu nasci, que igreja é um local, um espaço onde as pessoas vão ali para louvar a Deus, para agradecer a Deus. Então aquele local é um local chamado igreja, não é isso? Isso que a ideia que nós temos de igreja. Então vamos tratar aqui desse assunto, um negócio chamado igreja. Vamos ler aqui a carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Efésios, Efésios capítulo 3, igreja de Éfeso, não é isso? Os nossos irmãos lá em Efésios, capítulo 3, vamos ler aqui 3 versos, verso 8, o verso 9 e o verso 10. Então, pegue a sua Bíblia, se você está sem Bíblia no momento, pegue um papel, uma caneta, anote para depois você conferir o que você está ouvindo. Não se deixe levar, abençoado, só pelo que você está ouvindo. Confira aqui no Evangelho da Graça de Deus. O apóstolo Paulo ele é bem claro, ele diz que existem muitos faladores vãs, muitos estão por aí falando coisas erradas, principalmente os da circuncisão e usando a Bíblia. Então confira direitinho, tudo certinho. Então vamos ler aqui. Verso 8, diz assim, Efésios capítulo 3, versículo 8. A mim, diz o apóstolo Paulo, a Paulo, não é isso? O mínimo de todos os santos. Olha que coisa firme, não é isso? Me foi dada esta graça de anunciar entre quem? Os gentios. Paulo foi dada a graça de anunciar entre os gentios por meio do Evangelho de Romanos a Hebreus, as riquezas incompreensíveis de Cristo, alguma coisa que não era compreendida, os mistérios de Cristo. E o versículo 9, diz assim o versículo 9, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Esse mistério estava oculto. O versículo 10. Para que agora, olha só, agora, quando esse mistério foi revelado por Deus a Paulo, agora, pela igreja, depois que Cristo morreu e ressuscitou, pela igreja, a multiforme e sabedoria de Deus. Veja que não é a lei de Moisés, é a sabedoria de Deus, hein? Seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Então, abençoado, veja bem, vamos aqui falar sobre a igreja, não é isso? Então fica aqui claro, nesses 3 versos que nós lemos, fica muito claro que a função da igreja, que o Evangelho aqui chama de igreja, a igreja de Cristo, é claro, não igreja de homem, mas a igreja de Cristo, é fazer, ser conhecida, é anunciar. Veja bem, a verdade é essa. A função da igreja é anunciar a graça de Deus. Esse é o nosso papel, essa é a nossa função, anunciar somente a graça de Deus. E graça de Deus, como nós falamos, é de Romanos até Hebreus, que foi revelado ao apóstolo Paulo. Isso que é graça de Deus. Não se meta em Mateus, Marcos, Lucas e João achando que é Novo Testamento, porque não é. Evangelho é de Romanos até Hebreus. Graça essa que estava oculta. Esse mistério esteve oculto em Deus. Deus manteve esse segredo guardadinho lá com ele desde antes da fundação do mundo. Antes de começar o primeiro dia, antes de Deus criar qualquer coisa, esse mistério, essa graça, veja bem, esse mistério era a graça de Deus. A graça de Deus, ela não começou na cruz. Ela foi passada para nós, ela se manifestou na cruz. Mas esse mistério já estava guardado com Deus desde antes da fundação do mundo. E foi revelada unicamente, exclusivamente, abençoados, ao apóstolo Paulo. Romanos capítulo 1, versículo 5, diz que ele recebeu a graça e o apostolado, somente ele. Eu sei que isso causa assim até uma inveja a muitos, mas isso foi dado unicamente ao apóstolo Paulo. Colossenses capítulo 2, capítulo 1, versículo 26 e 27, diz que esse mistério esteve oculto desde os tempos eternos e foi revelado por ele à igreja. Logo, abençoado, então, para ser chamado de igreja, para um local onde você vai, quando você sai da sua casa, hoje eu vou na igreja. Muito bem, para esse lugar ser chamado de igreja de Cristo, tem que se pregar, tem que se anunciar o que Paulo revelou. Porque é isso que nós lemos aqui. A função da igreja é revelar o mistério que foi dado ao apóstolo Paulo por Deus. Então, se não revela o que Paulo
explicou o que Paulo trouxe, o que Paulo recebeu de Deus, não pode ser chamado de igreja. Amém? Tem que pregar, tem que anunciar o que Paulo recebeu, o que foi revelado a Paulo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, vamos ler, é um verso que tem algum tempo que nós não lemos. 3,10 diz assim, ó, segundo a graça de Deus, olha, o assunto aqui é graça, não é isso? Segundo a graça de Deus que me foi dada a quem? A Pedro? A Tiago? A João? Não, foi dada a Paulo. Pus eu, Paulo, como sábio arquiteto, o fundamento, e o outro edifica sobre ele. O outro vai edificar. Mas o primeiro, quem foi o primeiro? Foi Pedro? Foi Tiago? Foi João? Não, foi Paulo. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Amém? Então foi a Paulo que foi dado. O apóstolo Paulo, veja bem, antes de morrer, ele morreu, né? Como homem natural, ele morreu. Mas antes dele morrer, ele avisou, ele deixou bem claro que homens maus e perversos, olha que Paulo disse, homens maus e perversos, iriam mudar essa verdade que foi estabelecida por Deus à igreja, de revelar a graça de Deus. E iriam mudar essa verdade que é a graça, pregando e ensinando uma mentira. O que é uma mentira para nós hoje? A lei de Moisés. A lei de Moisés para nós hoje se tornou uma mentira porque na cruz acabou. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, para nós hoje, abençoados, a lei se tornou uma mentira, não serve para nós. Lá em Atos capítulo 20, versículo 29, vamos aqui ler, vamos aqui ver, porque olha o que diz aqui o apóstolo Paulo. Quando ele iria morrer, Atos capítulo 20, procure aí na sua Bíblia, por favor, versículo 29, ele diz assim, ó, porque eu sei isto. E quem falou isso para ele foi o próprio Deus. Ele não foi, ele teve uma visão, ele chegou a uma conclusão dele mesmo, não. O próprio Deus que disse isso para ele. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, depois da minha morte, entrarão no meio de vós, no meio da igreja, lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, não perdoarão a igreja, com uma outra doutrina, com a lei de Moisés. E no versículo 30, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas. Sabe o que é uma coisa perversa? É chamar a igreja para fazer jejum. Uma coisa perversa é querer levar a igreja para o batismo nas águas. Por quê? Porque isso aí, abençoado, já passou, se tornou uma mentira para nós, ficou antes da lei de Moisés. Então Paulo, ele advertiu a igreja de Cristo que iriam deixar a graça e iriam pregar a lei de Moisés. Ó, depois que eu morrer, ele disse para a igreja lá em Éfeso, que Lucas escreveu, depois que eu morrer, outros homens vão pregar a lei de Moisés. Isso ficou bem claro. Gálatas capítulo 5, versículo 1, ele diz, ó, não deixeis a liberdade com que Cristo vos libertou e volteis para a escravidão, para a lei de Moisés. Não deixe a graça e não volte para a lei, porque homens fariam isso. Ele deixou isso muito bem claro. Ainda disse mais, que a graça, o evangelho, quando nós falamos aqui, graça, abençoado, estamos falando do evangelho misturado com a lei, ou seja, misturar a fé com as obras, não é graça. Nós temos visto a igreja, nós estamos aqui falando de um grande negócio, um negócio chamado igreja, nós temos visto igreja, lugares chamados igrejas, vamos falar assim, por respeito aos nossos irmãos, eles misturam a lei com a graça. Eles dizem, não, nós aqui pregamos, nós aqui realmente pregamos a graça de Deus. Mas se você olhar lá no fundo da igreja, tem um batistério. Para que serve o batistério? Batismo nas águas, que é a lei. Não, nós aqui pregamos a graça. Mas tem santa ceia, pão e vinho para ter comunhão lá com Deus. E santa ceia, chamada santa ceia, é lei de Moisés, não serve. Romanos capítulo 11, versículo 6, diz que de outra maneira, diferente da graça, diferente do que Paulo escreveu, diferente do que foi revelado do apóstolo Paulo, não é graça. E se não é graça, abençoados, não serve para a igreja de Cristo. É isso que nós estamos falando. Se não é evangelho da graça, não serve para a igreja de Cristo. A religião, veja bem, a religião, esse mal tremendo que existe no mundo, o que existe de pior nesse mundo é a religião. Ela misturou e trocou a graça de Deus pela lei. Pegou a graça, não, a graça é verdade, mas deixa aqui do lado e vamos colocar a lei. Uma certa vez eu estava falando aí com
um líder aí religioso muito importante, falando para ele da graça de Deus, ele falou o seguinte, ó, eu estava presente nessa reunião, ele disse o seguinte, não, isso que vocês pregam, isso que vocês falam, realmente é verdade, mas eu não posso deixar a lei de lado, senão eu vou ficar no prejuízo, vou perder os meus membros, vou perder a minha comissão, e todos vão embora. Por quê? Ele preferiu ficar com a lei em vez da graça, misturou a lei com a graça, e não serve. Paulo deixa bem claro que misturar a lei com a graça não é graça. Um negócio chamado igreja. Esse é o nosso tema de hoje. Um negócio chamado igreja. Homens que trocaram, homens que misturaram a graça pela lei e fizeram da igreja um grande negócio. Olha, parece até assim, brincadeira, né? Talvez alguém pense, não pode ser, não. O que é chamado de igreja hoje, esses lugares chamados igrejas, que existem muitos por aí, aqui mesmo na rua que eu moro, tem umas 3 ou 4, se tornaram um grande negócio. Você, olha, então pare e pense comigo. São lugares que têm CNPJ. Você sabe o que é CNPJ? Que somente uma indústria pode ter, somente uma firma jurídica pode ter. Tem. Uma igreja tem CNPJ. Uma igreja, chamada igreja, tem presidente, tem tesoureiro, tem também lá o contador, tem uma conta bancária. Imagina uma igreja com conta bancária. E essa conta bancária, abençoado, está no nome do presidente ou do pastor, como você queira chamar. Uma empresa, veja bem, a igreja hoje, olha como é que funciona essa empresa. Essa empresa onde somente o presidente... Veja bem, somente o presidente, também chamado de pastor, não é isso? Tem salário. Somente ele recebe salário. Agora, por que somente ele tem salário? 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14. Vamos ler aqui, que é daqui, porque, olha, abençoados, eu passei na religião 30 e poucos anos lá, e conheço bem como funciona, não é isso? E tem desculpa para tudo. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14, diz assim, assim ordenou também, quem? O Senhor, o próprio Deus que ordenou, aos que anunciam o quê? A lei de Moisés? Não, aqueles que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Nesses lugares chamados igreja, eles anunciam o Evangelho? Não, então não pode ter salário, ninguém lá pode ter salário. E mesmo se fosse assim, aqui diz, ó, no versículo 14, diz que ordenou o Senhor aos que anunciam o Evangelho. Não é o pastor, não é o presidente. Qualquer um que está ali anunciando o Evangelho, então teria que receber salário. Desde aquele do porteiro até o presidente lá da igreja. Deveria receber, porque o Evangelho diz, se anunciasse o Evangelho. Mas ali, somente o pastor presidente tem salário, e um bom salário. Isso é ou não é uma firma? Isso ou não é um negócio, não é um grande negócio? Onde todos trabalham e somente um leva o dinheiro, leva a compensação. Então vamos aqui a 1 Timóteo, vamos aqui começar a falar realmente desse assunto. Primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 6, no versículo 10. Porque o que faz um negócio funcionar, pessoal, é o dinheiro, ou não? Qualquer firma, qualquer negócio, para funcionar, para crescer, tem que ter dinheiro. E vamos aqui falar a respeito do dinheiro. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, diz assim, ó, versículo 10, porque o amor ao dinheiro, olha, pense, olha, não vai cair no mesmo erro que eu caí por vários anos. A mente de Cristo é iluminando os teus olhos para que você entenda o que você está lendo. Diz aqui, ó, porque o amor ao dinheiro não é o dinheiro. Não é amor ao dinheiro. É amor ao dinheiro. Não é o dinheiro que seja mal, abençoado. O dinheiro está em todo lugar, mas não é algo mal. Olha quanta coisa boa se faz com dinheiro. Eu estou aqui falando, que estou usando uma energia, estou aqui usando um aparelho, estou aqui num local que dependeu de dinheiro. Eu usei dinheiro para fazer isso. Então o Evangelho diz que o que é mal é você amar esse dinheiro. Não é o dinheiro. Mal é o amor ao dinheiro. E diz mais, o amor ao dinheiro é a raiz, é a razão, é o motivo de toda espécie de males. O amor ao dinheiro não é o dinheiro. Se você pega o dinheiro,
e usa de maneira correta, sem amor, como tem que ser, ele nunca vai te fazer mal, só vai te fazer bem. Agora, o abençoado ama o dinheiro mais do que ele mesmo, não é isso? Tem abençoados que, olha, estão numa situação, você olha assim para o abençoado, está numa situação de dar pena, mas vê a conta bancária do santo, está lá recheada com muito dinheiro, porque ele ama mais o dinheiro do que ele mesmo. É isso que o Evangelho faz. Diz, o amor ao dinheiro é a razão, o motivo de toda espécie de males. Qual cobiça? Amor ao dinheiro. E nessa cobiça, alguns, olha só aqui a parte que nos interessa, nessa cobiça de amar ao dinheiro, alguns se desviaram da fé. Alguns se desviaram da graça. Alguns deixaram o Evangelho de lado e ficaram com o dinheiro. O amor ao dinheiro, abençoado, transformou o que nós chamamos de igreja hoje em um grande negócio. O que nós vimos por aí hoje, que nós educadamente, respeitosamente chamamos de igreja, porque é reunião de filhos de Deus, chamamos de igreja. O amor ao dinheiro desses homens que estão lá na direção, que são chamados de presidentes, de pastores, de apóstolos, transformou esse lugar em um grande negócio. Não se fala em evangelho da graça. Nesses lugares, você não ouve falar que você é um abençoado, você não ouve falar que você é rico, porque o evangelho diz que você é rico, não se ouve falar lá que você é santo, que você é perfeito, que você não pode perder a salvação. Não se ouve falar dessas coisas nesses lugares. O que se ensina, o que se prega nesses lugares são correntes, que você tem que fazer uma corrente, diz que você tem que fazer um propósito com Deus. Imagina uma coisa dessa, te leva a fazer desafios, desafiar a sua fé perante Deus. É isso que se ensina, é isso que se prega nesses lugares. E com certeza, se você conhece, você vai concordar comigo, tudo com uma oferta, com um envelope, tudo recheado com um envelope. Qualquer corrente tem um envelope, qualquer propósito tem um outro envelope. Vamos fazer aqui um desafio. Pegue o seu envelope, dê a sua oferta, pague o seu preço, que Deus vai, e Deus não vai, pessoal. Porque estes lugares não ensinam o evangelho, porque estes lugares, na verdade, não passam de um grande negócio, porque são muitos irmãos que estão ali. Os púlpitos destes lugares, que são chamados também de altares, veja bem, só falam mais em dinheiro do que no amor de Deus. Se a pregação é de 1 hora, mais ou menos uns 59 minutos falando de dinheiro. Aí no finalzinho eles falam uma coisinha lá do amor de Deus. Quando falam, o grande negócio é falar de dinheiro, colocar a fé, a confiança no envelope. Se você, olha só, veja bem, se você der o seu envelope, se você fizer o seu sacrifício, então Deus vai te honrar. Faça como fez Abraão, não é isso? Que levou Isaac. Mas só abençoados, veja bem, tem um certo lugar chamado igreja aí, que bate muito nesse assunto, chamado lá de Abraão, que Abraão levou Isaac e entregou Isaac a Deus. Mas fique você sabendo que Deus não aceitou o sacrifício de Abraão, Deus não aceitou Isaac. Abraão levou o sacrifício de volta para casa, Abraão levou Isaac de volta. Abraão ofereceu um sacrifício que o próprio Deus deu a ele, o cordeiro que estava preso lá nos galhos lá, que Abraão foi lá, pegou e ofereceu a Deus. Não foi o sacrifício de Abraão, foi o sacrifício que Deus mandou ele fazer. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, quando pedir o teu Isaac, você fala, não, Deus não aceitou o Isaac de Abraão, por que vai aceitar o meu? O meu vai para casa comigo, o meu envelope vai aqui, no meu bolsinho para casa, não é isso? Porque eles transformaram o cordeiro, lá o sacrifício, em dinheiro, em espécie. Toda empresa, ou seja, toda igreja, tem uma conta corrente. Isso aí, né, na televisão, nós vemos aí os programas de televisão desses lugares chamados igreja. Todos eles têm uma conta corrente em vários bancos, é claro. Tem Pix, que é a moda agora, é Pix, não é isso? Tudo no nome, veja bem, não é no nome de qualquer um, não. Tudo no nome do presidente ou do pastor da igreja, como você queira chamar, não é isso? As coisas estão bem avançadas. Ou o pastor presidente, né? Nas grandes empresas aí, é chamado de pastor
presidente. Ainda coloca o nome lá do abençoado aqui, igreja tal, pastor presidente, fulano de tal. Porque não é uma igreja abençoada, é uma empresa, um grande negócio ali. Então, vamos ver aqui rapidamente, o nosso tempo passa rápido. Vamos ver duas ferramentas usadas, olha bem, as ferramentas que são usadas por essas empresas chamadas de igreja. Como é que eles fazem? Porque existe aí um mecanismo, uma maneira de se trabalhar, de se produzir. Malaquias, capítulo 3, no versículo 8 ao versículo 11. Eu tenho certeza, se você passou lá na religião, num desses lugares, você conhece isso aqui que nós vamos falar. Não é isso? Então, ouça bem, preste bem atenção a nós e leve isso para aqueles abençoados que estão lá nessas empresas, estão sendo enganados, na verdade, estão sendo roubados. Estão sendo roubados, porque se oferece alguma coisa que Deus já te deu. Como eu falei uma vez, perto da minha casa, tinha lá uma faixa num desses lugares anunciando assim, ó: venha receber uma bênção de Deus. Pessoal, o Evangelho diz que Deus já te abençoou com todas as bênçãos. Como é que alguém vai te oferecer uma bênção de Deus se Ele mesmo, o próprio Deus, já te abençoou com todas as bênçãos? Vamos ler aqui, ó, Malaquias capítulo 3, versículo 8. Vamos ler aqui algumas partes, não é isso? Porque o nosso tempo aqui é pouco. Diz assim, ó, versículo 8. Roubará o homem a Deus? Essa é uma pergunta abençoada que traz aí medo. Medo para os irmãos. Quando eu estava na religião que começava a ler esse verso, roubará o homem a Deus? A minha mente vai logo, será que eu estou roubando a Deus? Será que eu entreguei o meu dinheiro? Será que como é que está? Isso causava um medo. Se mais ainda se eu tivesse atrasado lá com as minhas contribuições, não é isso? E diz mais, vós tem me roubado. Aí já virou uma afirmação. Primeiro ele perguntou, roubarás o homem a Deus? Aí já segue afirmando, vocês têm me roubado. Em quê? Nos dízimos e nas ofertas. Olha que isso aqui é uma acusação muito grave. Então leva a entender que quem não entrega o dízimo, quem não entrega a sua oferta, está roubando a Deus e por consequência é ladrão. Quem rouba o que é? Ladrão, não é isso? Então diz o pastor, se você não dá o dízimo, você é ladrão. Já saí da minha casa várias vezes para ir para um lugar desse e fui chamado disso. Você tem que dar o seu dízimo, porque está escrito aqui na Bíblia que quem não entrega o dízimo está roubando a Deus. E se está roubando, o que eu sou? Ladrão. E o versículo 9. Por quê? Por que me roubais a mim? Uma pergunta de Deus. Deus perguntando, né? Por que roubaram a mim, a Deus? Vós, toda a nação. Preste bem atenção que diz aqui o profeta. Toda a nação, no singular, uma só nação. E o versículo 10, o ponto alto, o ponto-chave aqui, para se tratar de dinheiro, nesses lugares. Trazei todos os dízimos para onde? A casa do tesouro. Não diz que é para a igreja, hein? Olha, veja, abençoado. É importante você prestar atenção no que você está lendo. O que está escrito aqui, ó? Trazei todos os dízimos, aqui uma ordem de Deus. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Não é para a igreja. E depois que trouxer o dízimo para a casa do tesouro, fazei prova de mim e abrirei as janelas do céu. Então vai haver prosperidade. Então é necessário, segundo está escrito aqui no versículo 10, levar o dízimo à casa do tesouro para que Deus te prospere. É o que está escrito aqui. E no versículo 11, e por causa de vós, aí o pastor diz que é por causa dos dizimistas da igreja. Não é isso? Por causa de vós que dão aí o dízimo, que são fiéis, que não estão roubando a Deus, aí então o devorador vai ser repreendido, não destruído. Veja bem, porque não pode destruir o devorador. Porque no mês que vem vai ter de novo arrecadação de dízimos e oferta. Então, se fosse destruído, ele não poderia ser repreendido. Então diz que o devorador vai ser repreendido se você não roubar ao Senhor. E esse devorador, segundo lá a religião, segundo o pastor, é um demônio, diz o pastor, um diabo que vai
pegar as suas finanças, vai acabar com o seu armário, vai fazer um estrago na sua vida se você não entregar o seu dízimo e a sua oferta na igreja. Então o diabo aqui é a segunda ferramenta para manter esse negócio, a igreja da religião. O diabo, o dízimo, você tem que dar o seu dízimo lá ao pastor. Se não der o dízimo, eles leem aqui no versículo 11, o devorador, que é um diabo segundo a religião, vai na sua casa e vai destruir a sua casa. Então, para se manter esse negócio chamado igreja, diz a religião, se não der o dízimo, é ladrão. Porque está escrito, o diabo vai atacar a sua prosperidade e as suas finanças. Se você não der lá o dízimo, abençoado, não pode falhar um mês não, tem que ser todo mês ali. E detalhe, é o dízimo do bruto, não é do líquido não, hein? Do bruto, tem que dar o dízimo todo. E o medo, pessoal, o problema é o medo faz os irmãos, a igreja de Cristo, é se submeter a esse negócio. Porque você imagina o homem que diz que é o pastor, que é ungido do Senhor, o presidente lá do negócio lá, diz que se você não der o dízimo, e mostra o que está escrito na Bíblia, se você não der, o diabo vai entrar na sua casa. Um chefe de família que tem a esposa, lá os filhos, ele vai querer que um negócio desse entre lá na casa dele, ele fica com medo, então ele dá os 10% e estou livre aí do devorador, segundo lá o presidente lá da igreja. Onde está a mentira da religião nesse negócio todo? Porque você já entendeu que isso aqui, para nós hoje, é uma mentira. Tudo que nós lemos aqui, o versículo 8, o versículo 9, o versículo 10 de Malaquias, para nós, a igreja de Cristo, não é a igreja lá do pastor Zezinho, não. A igreja de Cristo, isso aqui não serve para nós. Aonde é que está a mentira aqui? Então vamos ler aqui em Malaquias, capítulo 1, versículo 1, porque nós estamos lendo Malaquias, não é isso? Diz aqui Malaquias, capítulo 1, versículo 1, diz assim, ó, onde está aqui, ó, peso da palavra do Senhor. Então é a palavra de Deus. Peso da palavra do Senhor contra quem? Contra a igreja de Cristo? Não, contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Deus pegou Malaquias e falou, Malaquias, escreve aí uma palavra, uma sentença contra o povo de Israel. Unicamente contra o povo de Israel. O livro de Malaquias, abençoados, é uma sentença contra o povo de Israel. Pense, pare isso aí. Não contra a igreja de Cristo. O que está escrito aqui no versículo 8, no versículo 9 e no versículo 10 foi uma sentença de Deus, um decreto de Deus, uma ordenança de Deus contra o povo de Israel. Israel lá, as 12 tribos lá, os filhos lá de Israel, lá de Jacó, lá de Abraão, Isaac, Jacó, lá aquele povo lá. Foi uma ordem de Deus que eles teriam que levar o dízimo lá de tudo que eles plantassem. Não era dinheiro, era da plantação, 10%, a tribo de Levi, que não tinha terra para trabalhar. E se o povo fizesse dessa maneira, então Deus iria prosperar, não estaria roubando a Deus. Quem não entregasse o dízimo lá na casa do tesouro, que era lá o local determinado por Deus, não estaria roubando. Agora, se não levasse, estaria roubando a Deus. É isso que diz aqui, Malaquias, capítulo 1, versículo 1. Peso da palavra do Senhor contra Israel. Não é contra mim, não é contra a igreja, não é contra a sua casa. Não, pessoal, de maneira nenhuma. É pelo ministério de Malaquias. Então, vamos aqui recapitular aqui, já que estamos aqui chegando aqui no final. Então, no versículo 8, veja bem, no versículo 8 que nós lemos, a quem Deus acusa de roubo? A igreja de Cristo? Não! A Israel, porque a sentença foi dada por Deus ao profeta Malaquias, que ele levasse essa palavra ao povo de Israel. Aí, os homens maus e perversos que foram anunciados lá por Paulo, ó, depois que eu morrer, entrarão no meio da igreja, homens maus e perversos, que vão pegar a sentença que foi dada lá para Israel e vão levar para a igreja. Vão se levantar do meio da igreja mesmo. Homens que irão falar mentiras. Falar em dízimo e oferta hoje para a igreja é mentira, abençoado, porque essa sentença foi dada para o povo lá de Israel. E uma certa vez eu estava falando a respeito
de dízimo e oferta para uma abençoada, uma presbítera de um destes lugares, e ela me perguntou, então, se não tem dízimo e oferta, como é que vai sustentar a igreja? Não tem que sustentar, abençoado, não tem que sustentar isso não, isso tem que acabar, isso tem que parar, porque estão ensinando mentira. Tem que parar com isso, porque o evangelho é a graça de Deus. Se prega a lei de Moisés, como é que vai ser sustentado? Nós fomos chamados a anunciar, nós lemos aqui no começo, o papel da igreja é anunciar o evangelho, a graça de Deus, que estava oculto desde os tempos eternos. Não é sair por aí fazendo propaganda, anunciando a lei de Moisés. Não, um local desse só anuncia dízimo, oferta, batismo, jejum, campanha, corrente, não tem nada a ver com o evangelho da graça de Deus. Então, como é que você vai sustentar um lugar desse? Como é que você vai sustentar a mentira? Você vai ser patrocinador da mentira? Então, a quem Deus acusa de roubo? Israel. E no versículo 9, toda a nação. Veja que no versículo 9, olha, ele é bem direto. Esse decreto, Deus falou para Malaquias, esse decreto, ele diz no versículo 9, é para toda a nação, no singular, uma só nação. E que nação é essa? O Brasil? Os Estados Unidos? A China? Não, Israel. Esse decreto foi para Israel. Pensa, pessoal, nós estamos repetindo isso aqui, porque isso é uma mentira, isso aí funciona com uma violência na igreja de Cristo tremenda, dízimos e oferta. Uma certa vez, onde eu estava, eu fui tesoureiro. Imagina, no negócio lá eu funcionei um ano e meio como tesoureiro. Olha, pessoal, foi um ano e meio de tristeza aqui. Aí que você vê como é que o membro sofre com esse negócio de dízimo e oferta. Tinha lá um quadro lá na parede, lá com os nomes lá dos irmãos, que quando os irmãos entregavam o dízimo, a gente chegava lá e marcava lá mês de janeiro, fulano deu, mês de fevereiro. Quando o abençoado não entregava o dízimo, o espaço do abençoado ficava em branco e toda a igreja sabia que aquele irmão estava roubando ao Senhor. Que coisa triste era isso, abençoado, mas era feito por medo. Então diz que toda a nação, só uma nação, para Israel, não é para a igreja de Cristo, nunca foi para a igreja de Cristo. O dízimo, no versículo 10, o dízimo deveria ser levado, veja bem, por Israel, à casa do tesouro, que ficava lá em Israel. Não é para a igreja de Cristo. Teria que ser levado à casa do tesouro, que era um lugar específico, determinado por Deus. Lá em Hebreus capítulo 7, versículo 5, diz que o dízimo era o mandamento da lei de Moisés, que era obrigação, era obrigado, era tomada à força para ser entregue exatamente nesse lugar, na casa do tesouro. E no versículo 11, aqui que vem o medo, primeiro, no versículo 10 é a ameaça, o versículo 8, o versículo 9 e o 10 vem a ameaça. E no versículo 11 coloca o medo, o devorador. Sabe quem era o devorador? Era um gafanhoto que atacava a plantação lá de quem não cumpria com essa ordenança dada por Deus, de levar o dízimo de tudo que se plantava, de tudo que se colhia, à casa do tesouro. Então Deus, por castigo, debaixo da lei, mandava um gafanhoto e acabava com a plantação. Aquele que entregava, não roubava ao Senhor, Deus, separava, não deixava que o gafanhoto atacasse as plantações. Então, abençoados, veja bem, não pode ser um demônio. Esse tal gafanhoto fica muito claro de se entender que não pode ser um demônio. Porque o que a Bíblia diz, o que o Evangelho fala, que chama de demônio, diabo, lei de Moisés, eu não sei aí como a definição. Tem muitas pessoas até que dizem que é um espírito que andava por aí. Não me importa o que seja. Vamos deixar esse assunto para uma próxima vez. Mas se chama de demônio, se é chamado de diabo, Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz que quando Cristo morreu na cruz, a morte de Cristo ali, o sangue de Cristo, aquele sacrifício, trouxe por consequência a destruição desse ser, desse não sei o que chamado diabo. Acabou, morreu, está escrito, foi destruído. Não sei o que você vê, eu não sei o que você sente, eu não sei o que você passa, mas está escrito no Evangelho. Hebreus capítulo 2 diz que Deus, o próprio Deus,
participou de carne e sangue e, através dessa participação da sua morte ali na cruz, trouxe por consequência a destruição do diabo. Então, o que vai não era o diabo, era um gafanhoto que Deus mandava. Então, para concluir, vamos aqui concluir, na graça de Deus, abençoado, porque nós vivemos a graça de Deus. A graça, deixa aqui te falar, porque eu tenho ouvido algumas coisas a respeito desse assunto, que alguns entendimentos que a graça já não está mais, e que até Paulo foi destituído do cargo de apóstolo dos gentios, mas o Evangelho diz que 1 Timóteo 1,9 diz que nós fomos salvos pela graça, antes dos tempos eternos. Então a graça ela não começou aqui na frente, ali na cruz, ou quando o templo caiu. Não. A graça ela veio, o amor de Deus desde lá, antes da fundação do mundo, que Ele nos predestinou em amor. E o amor de Deus é a graça de Deus na nossa vida, quando Ele nos escolheu lá. Então a graça de Deus, do Evangelho, não tem negócio. Não existe, vamos negociar aqui para que você seja feliz, vamos negociar para que Deus te salve, vamos fazer alguma coisa. Na graça de Deus, no Evangelho que foi revelado ao apóstolo Paulo, com Deus abençoado, não tem esse tipo de negócio. Tudo é Deus. Eu gostaria de ler aqui Romanos, capítulo 11, olha só. Olha aqui, para quem gosta de fazer negócio com Deus, vamos botar Deus na parede e Deus vai ter que mostrar que é Deus. Olha o que diz aqui, Romanos capítulo 11, no versículo 34, ele fala assim, ó, porque quem compreendeu o intento do Senhor? Quem? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu o primeiro? Quem foi que deu primeiro a ele, a Deus, para que ele, Deus, seja recompensado? Quem é que deu alguma coisa a Deus? Agradou a Deus, né? Como você faz com a sua esposa, como você faz com o seu esposo, para que depois Deus lhe recompensasse. Quem é capaz de fazer isso? E o versículo 36, porque dele, de Deus, e por ele, e para ele, vem dele, é por ele e para ele, são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Não existe, a graça de Deus, não existe negócio com Deus. Não, eu vou fazer aqui, porque Deus, não existe isso. Não existe. Agora, com certeza, o que você planta, você colhe, não é isso? Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz que nesse corpo de carne, o negócio aqui é esse. Você planta, você colhe, mas para Deus não tem negócio. Você está salvo para sempre. Você está perfeito para sempre. O seu nomezinho está escrito lá no livro da vida e de lá ninguém pode tirar. Não tem negócio que mude isso. Não, eu vou fazer aqui alguma coisa para que Deus me abençoe. Eu vou dar uma oferta especial. Não, está escrito que Deus já te abençoou com todas as bênçãos. Fuja desses lugares que querem fazer negócio com Deus. Não vá nesse lugar, porque é mentira. Não existe negócio, não. Toma aqui, bebe aqui água. Bebe água, que essa água vai te purificar, Não, essa água só refrescou aqui minha garganta, que já estava seca, já estava faltando saliva. Essa é a função da água. Mas me purificar, não tem negócio com Deus não, abençoado. Ele já está tudo pronto. A lei, o problema da lei de Moisés, que é anunciado em todos esses lugares, em todas essas chamadas empresas, a lei traz uma dependência, não é isso? A lei te mostra fraco, a lei te mostra independência. Lá em Apocalipse 3,17 diz que você é pobre, nu e miserável. Depois você confira aí, o nosso tempo já está se esgotando. Apocalipse 3,17 apresenta o homem pobre, nu e miserável. Aí começa o negócio. Que o pastor lá, o presidente, prova dentro da Bíblia, porque está escrito que você sem Deus é homem pobre, é homem nu, é miserável. Aí começa o negócio. Como é que funciona? Te apresenta uma dificuldade. Imagina, nesse corpo de carne, quem é que não tem dificuldade? Não é isso? Muitas dificuldades para te vender. Veja bem como é que funciona. Uma facilidade, uma suposta facilidade. Você não conhece o Evangelho da graça de Deus, você não sabe a sua posição em Cristo Jesus, então eles te apresentam as dificuldades dessa carne e te fazem um negócio. Gálatas capítulo 4, versículo 1, diz que quando o herdeiro, o filho, não tem conhecimento, não sabe da sua herança, ele vai se meter nesses lugares mesmo, abençoado, e vai ser dominado por esses homens. Vão levar
todo o seu dinheiro, leva até a sua roupa do corpo. Eu conversando com uma abençoada que hoje, graças a Deus, os olhos dela foram iluminados, ela me disse que estava num lugar desse, longe de casa, né, assistindo lá a reunião, e da casa dela até esse local, era mais ou menos 1 hora andando a pé, né? E ela deu até o dinheiro da passagem, por medo, porque apresentaram uma dificuldade na vida dela e exatamente o que ela estava passando. Ó, se você fizer o seu sacrifício, se você fizer pagar, Deus vai fazer. E abençoado assim conhecimento, um filho que não sabia a sua posição entre Jesus, se deixou levar por esse lugar. Abençoado, fuja disso, corra disso. Deixa aqui o nosso último verso. Deixa eu te mostrar aqui aonde está a nossa glória, aonde que você tem que se gloriar. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 31. Se não ensinar o evangelho da graça, se não falar a respeito do evangelho que foi revelado ao apóstolo Paulo, lá no paraíso, não serve, é anátema, é maldição, não serve para a igreja de Cristo. 1 Coríntios 1, versículo 31, diz assim, ó, para que, como está escrito lá nos profetas, que o apóstolo Paulo recebeu a mesma revelação, que diz assim, ó, para que, como está escrito, aquele que se gloria, aquele que quer ter uma glória, que quer se gloriar, glorie-se aonde? No Senhor, se glorie em Cristo e na sua cruz, no sacrifício que Ele fez por nós lá, abençoado. Essa é a nossa glória, fomos escolhidos por Ele desde antes da fundação do mundo, essa é a nossa glória. Ele pagou o preço, Ele fez tudo e não tem negócio, isso aqui é inegociável, não tem, pessoal, não se meta a querer, não, ó, você pode estar na pior situação, não tem negócio com Deus, você tem que aprender a se comportar da posição de filho. Se você plantar bem, você colhe bem. É o único negócio que existe por causa desse corpo de carne. Agora, você quer fazer tudo errado e depois quer convencer a Deus com dinheiro, com oferta, com sacrifício? Abençoado, você está pensando que Deus é o quê? Para se deixar levar por dinheiro, se Ele é o dono de todo ouro, de toda prata. Ele pagou o preço lá na cruz, vai aceitar agora negócio? Ô, abençoado, por favor, não é isso? Esses que dizem pastores, apóstolos, doutores, vivem dos dízimos dos irmãos, porque vivem mesmo, porque entrega muito dinheiro, se entrega muito dinheiro, são empresários de um falso evangelho. Essa que é a verdade de Deus, pessoal. Esses homens negociam a verdade, brincam com a verdade, mas de Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Se é um filho, vai ser corrigido e vai abandonar essa mentira. E cabe a nós falar aos nossos irmãos, cabe a nós anunciar essa verdade, porque esse é o nosso papel, o papel da Igreja de Cristo, anunciar a verdade de Deus aos nossos irmãos. Então eu te peço, te convido, te advirto a você a compartilhar a mensagem, a falar aos outros irmãos. Se você não quiser falar, leve a mensagem, se inscreva no nosso canal para que a palavra corra e seja glorificada. E os nossos irmãos parem de ser tratados como criança, como nós éramos lá no passado. Nós éramos tratados como criança, querendo convencer a Deus, fazendo pirraça, porque muitas das vezes eu deixava de me alimentar no chamado jejum para agradar a Deus. Olha que coisa tremenda, abençoado. Deus vai se deixar levar por isso? Não tem negócio, não existe negócio. Abençoados com todas as bênçãos. Eu recebo que essa já é a melhor semana da sua vida. Eu recebo que tudo está bem. Muito obrigado pela sua audiência. E mais uma vez, eu te peço, compartilhe a mensagem para que chegue a outros e que possam ser salvos dessa mentira chamada religião. Melhor semana para você e que tudo está bem na sua vida. Declaro já os olhos do seu entendimento, iluminado pelo próprio Deus. Abençoados com todas as bênçãos.